Por que um caderno tem 96 folhas e não 100? Você já parou para pensar nisso alguma vez? E o que a matemática tem a ver com isso? Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esses dias eu comecei a pensar nisso. Por que o caderno tem 96 folhas e não 100? Será que custava colocar lá mais 4 folhinhas para ter um número redondo? Bom, o meu pensamento foi o seguinte. Os cadernos de 200 folhas são conhecidos por terem 10 matérias. Se a gente divide 200 folhas por 10 matérias, obtém 20 folhas por cada matéria. E apesar de serem usados nas escolas, esses cadernos são chamados exclusivamente de universitários. Eles possuem uma espiral e essa divisão em matérias ela ocorre por meio de umas folhas de cores diferentes que aparecem no início do caderno e depois de 20 em 20 folhas. Então você pode levar apenas um caderno para a escola e ter todas as matérias lá. O problema é quando os cadernos de matemática e de português, que normalmente são os que a gente escreve mais, acabam. Porque aí você tem que pegar o outro caderno só para essas matérias e continuar levando lá o caderno grandão de 200 folhas também. Tem umas pessoas exageradas demais que compram cadernos de 300 folhas com 15 matérias, sendo 20 folhas para cada matéria. Não esquece que 20 vezes 15 dá 300. A vantagem de usar esse caderno maior é que dá para separar mais matérias, matérias do caderno para uma mesma matéria de verdade, geografia, história, português, matemática. Em vez de deixar 20 folhas, dá para deixar 40, dá para deixar 60 folhas para essas matérias que, vamos dizer assim, gastam mais papel. E deixar, no caso, as 20 folhas para as matérias com menos aulas semanais e que por isso mesmo vão demandar uma quantidade menor de anotações. A gente tem até caderno de 400 folhas que tem 20 matérias. Mas aí dificilmente, nesse caso, o caderno vai acabar durante o ano. Mais ou menos, Porque as folhas podem não acabar, mas provavelmente o caderno vai estar todo destruído depois de ser levado um ano inteiro dentro da mochila para a escola, aquela bagunça toda. Bom, vamos lá voltar à pergunta inicial. Até aqui já deu para você perceber que a matemática está presente em uma situação simples do cotidiano, que é a quantidade de folhas de um caderno. Se você é ou já foi estudante, é bem provável que já tenha feito escolhas sobre cadernos na sua vida. A menos que você use fichários, deixe todas as folhas misturadas fora de ordem, Mas e o caderno de 96 folhas? Por que 96 folhas e não 100? Se o caderno de 200 folhas tem 10 matérias, o de 100 folhas teria 5 matérias, cada uma delas com 20 folhas. Mas com 96 folhas a conta não fecha desse jeito. Aí eu peguei um caderno de 96 folhas e vi que ele não tem aquelas divisões de matérias, aquelas folhinhas de cores diferentes, porque ele é um caderno de uma matéria só. E tem muita gente que, em vez de usar os cadernos grandões de 200, de 300, de 400 folhas, prefere também usar cadernos de 96 folhas. Mas se o caderno tem 96 folhas, por que não tem 100? Seria bom só mesmo para ter uma quantidade redonda, exata de folhas. Olha, eu não encontrei uma resposta convincente para isso na internet e nem em outro lugar. Então, eu decidi entrar num site de um fabricante de cadernos, que eu não vou falar aqui o nome dele, porque eu não sou patrocinado, mas é o fabricante mais famoso, com certeza você conhece. E olha só que interessante, lá eu descobri que há vários tipos de cadernos que eles fabricam. Eles têm os cadernos de 80 e de 96 folhas, que são o que eles chamam de caderno de uma matéria. Tem também os cadernos de 10 matérias, que são os de 160 folhas e os de 200 folhas. No caso do caderno de 160 folhas, cada matéria vai ter 16 folhas porque
160 dividido por 10 dá 16. E no caso do caderno de 200 folhas, cada matéria vai ter 20 folhas, porque 200 dividido por 10 dá 20. Há também os cadernos de 12 matérias, que são os de 192 folhas e também de 240 folhas. No caso do caderno de 192 folhas, cada matéria vai ter 16 folhas, porque quando você divide 192 por 12, o resultado é 16. E já no caso de 240 folhas, cada matéria vai ter 20 folhas, porque 240 dividido por 12 dá 20. Eles também fabricam os cadernos de 256 e de 320 folhas, que são de 16 matérias. No caso do caderno de 256 folhas, cada matéria vai ter 16 folhas, porque 256 dividido por 16 dá 16. Já no caso do caderno de 320 folhas, cada matéria vai ter 20 folhas, porque 320 dividido por 16 dá 20. E eles também fabricam os cadernos de 400 folhas, cadernos enormes, que são de 20 matérias. E aí, nesse caso, cada matéria vai ter 20 folhas, porque 400 dividido por 20 dá 20. Aí você pode perguntar, será que não tem caderno de 20 matérias com 16 páginas para cada matéria? Nesse caso não tem, talvez até mesmo para evitar confusão, porque o caderno precisaria de 320 folhas, Só que já tem um caderno de 320 folhas, que é o de 16 matérias de 20 páginas. E você também deve ter reparado que não tem caderno de 300 folhas. No caso, o caderno de 300 folhas precisaria ter 15 matérias. Tá, mas a gente ainda não respondeu à questão. Por que 96 e não 100 folhas? Deixa eu te contar o que eu descobri ao analisar essas quantidades de folhas dos cadernos desse fabricante. Eles fazem cadernos de 80, de 96, 160, 192, 200, 240, 256, 320 e também de 400 folhas. Todos esses números que eu falei são divisíveis por 2, 4 e 8. E tirando o 200, todos também são divisíveis por 16. Se você quiser conferir, pausa o vídeo agora, pega uma calculadora e faz as contas. Pô, não sei. Parece que esse fabricante gosta de fazer cadernos com quantidades de folhas que são múltiplos de 16, que são divisíveis por 16. O 200, então, é a única exceção, porque 200 não divide por 16. Agora, se tivéssemos um caderno com 100 folhas, essa quantidade, 100, não seria divisível por 8. Teria apenas os divisores 2 e 4 como divisores comuns em relação às quantidades de folhas dos outros cadernos que eu já falei. Então, uma possível resposta à pergunta por que 96 e não 100 folhas poderia ser a seguinte: se a pessoa pegar o caderno de 96 folhas, ela pode dividir esse caderno em partes iguais, com a mesma quantidade de folhas, da seguinte forma: pode ter duas matérias de 48 folhas, também pode ter 3 matérias de 32 folhas, divisão exata também, pode ter 4 matérias de 24 folhas e pode também ter 6 matérias de 16 folhas. Dá até para fazer mais divisões, mas aí cada matéria ficaria com uma quantidade muito pequena de folhas. Agora, se a gente tivesse um caderno com 100 folhas, as possibilidades de divisão em matérias com quantidade de folhas iguais seriam as seguintes: 2 matérias de 50 folhas, 4 matérias de 25 folhas, ou então 5 matérias de 20 folhas cada uma. Aí depois disso, só 10 matérias de 10 folhas. Mas não seria legal ter um caderno com apenas 10 folhas? Se bem que tem gente que passa o ano todo sem preencher 10 folhas do caderno, Olha, o fato é que um caderno de 100 folhas permitiria menos divisões em matérias do que um de 96 permite. Agora, se esse é o motivo para esse fabricante não ter um caderno de 100 folhas,
Honestamente, eu não tenho a menor ideia. Até porque não existe nada que me obrigue a dividir o meu caderno na quantidade de matérias e quantidade de folhas que eu quiser. Mas a gente viu que, de alguma forma, esse fabricante parece gostar de números que são múltiplos de 16. Só o caderno de 200 folhas que é aí o diferentão, porque não divide por 16. E a gente está falando, importante lembrar, de cadernos universitários, que são aqueles cadernos com espiral. Porque com os cadernos tipo brochura, que são aqueles que parecem um livrinho, né? Eles não têm uma espiral, aí a coisa ela é realmente bem diferente. No site desse fabricante eu vi cadernos de várias quantidades de folhas, inclusive de 50 e de 100 folhas. E assim, eu não pesquisei, mas pode ser que tenha um outro fabricante que tenha cadernos de 100 folhas com espiral. Não posso afirmar, realmente eu não sei, não fiz essa pesquisa, mas eu acho que deve ter. Olha, respondi a pergunta inicial desse vídeo? Não, eu não respondi, mas deu para fazer umas descobertas interessantes envolvendo as operações básicas da matemática e também com múltiplos e divisores. E olha que legal, se não fosse a matemática, essas descobertas elas não existiriam. E agora eu te pergunto, por que você não estuda isso na escola com esse contexto ou um outro contexto interessante? Se esse assunto, as operações básicas, múltiplos divisores, são assuntos tão importantes e esse contexto envolve uma situação simples, mais real. Por que você não estuda dessa forma na sua escola? Se você é professor ou professora, é bem provável que você saiba a resposta. Agora, se você é estudante, te convido a levar essa pergunta para os seus professores de matemática. Agora vem cá, até quando você vai continuar dizendo que matemática não serve para nada? Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.